Olá, tudo bem? Prazer aqui estar de volta com vocês. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais. Professor Ayrton de Farias, professor, escritor há pelo menos 3 décadas aqui em Fortaleza, professor que é graduado em História, em Direito, e é um dos grandes autores, escritores sobre a história do Ceará. Por sinal, Bernardo, eu considero o livro do professor Ayrton o melhor livro de história do Ceará, porque é uma síntese, não é? Tem muita coisa boa escrita sobre a história do Ceará, mas o professor Ayrton fez uma grande síntese e nós fizemos também uma obra muito interessante, que é Fortaleza, uma breve história, contando a história de Fortaleza desde o início, né, dos primeiras ocupações até os dias atuais. E eu chamei o Ayrton porque nós tivemos agora, recentemente, no dia 13 de abril, a comemoração do aniversário de Fortaleza. Não é? Tradicionalmente se comemora o aniversário de Fortaleza no dia em que Fortaleza se tornou vila, no dia 13 de abril de 1726. Por isso que comemoramos agora 298 anos. Então, é sobre essa história que nós vamos conversar, também participando aqui da nossa mesa, já pela 3ª vez, o professor Bernardo, que é professor aqui do Farias Brito, que tem dado uma grande contribuição também ao nosso podcast. Professor Ayrton de Farias, um prazer enorme estar com você. Foi meu parceiro em muitas aulas, demos aulas em colégios, cursinhos, escrevemos juntos. Você já também participou da minha assessoria parlamentar lá na Assembleia Legislativa. E, professor Ayrton, eu quero voltar aqui ao século XVI. Né? Vamos lembrar que em 1534 a monarquia portuguesa cria as capitanias hereditárias, né? 14 capitanias, e uma dessas capitanias era o Ceará, com S, né? Ceará Grande. Muito bem. Só que no século XVI, essa capitania não foi ocupada. Né? Já no início do século XVII, começam ali as primeiras movimentações com os fortes, e aí nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas eu queria primeiro entender o seguinte: por que várias capitanias foram ocupadas, inclusive com produção de cana-de-açúcar no Nordeste, outras capitanias no Sudeste, né? Hoje seria o Sudeste, foram ocupadas e o Ceará não foi? Por quê? Por que o donatário, né, Antônio Cardoso de Barros, não ocupou, não trouxe gente, não ocupou economicamente essa região que depois se tornará o estado do Ceará? Bom, olá a todos e a todas. Obrigado, Bruno, pelas palavras. O colega Farias Brito, com o qual já estávamos conversando um pouco antes, uma honra compartilhar essa mesa tão interessante e um tema tão importante quanto esse. Que é um tema que a nós e a minha, né, é muito caro, especialmente porque é um tema que eu estudo, né, trabalho, escrevo sobre esse assunto. Bom, o Ceará, o que hoje é o Ceará, né, ele, no século XVI, ele fica quase que abandonado. Não só o Ceará, as capitanias do norte, do Rio Grande do Norte, do Paraíba para cima, são quase que pela coroa portuguesa colocadas em segundo plano. Por uma questão basicamente que é econômica, né? Não é uma área que tivesse riquezas. Né? A coroa centra a colonização na cana-de-açúcar, Pernambuco e Bahia basicamente, um pouquinho em São Paulo, mas em rigor isso é a América Portuguesa no século XVI. Depois você vai ter os franceses no Rio de Janeiro, aí começa a aparecer então o Rio de Janeiro como nós entendemos, né, com a expulsão dos franceses na França Antártica. Então o Ceará fica aqui abandonado, o Ceará fica abandonado pela coroa no século XVI. Por uma falta de uma condição econômica mais atrativa e também porque é uma região de difícil acesso. Né? O litoral não é tão acessível, você tem as secas, há resistência indígena muito forte, enorme. Será um dos locais do Nordeste que mais vai ter indígenas, fugidos inclusive do litoral leste, né, com a invasão portuguesa. Enfim, esses fatos explicam por que o Ceará fica abandonado no século XVI pela coroa portuguesa. Muito bem. Professor Bernardo, vamos lembrar aqui que no início do século XVII começam os fortes aqui no litoral cearense, né? Lá na Barra do Ceará, 1603, 1604, 1612, ali com Martim Soares Moreno, Pero Coelho, 1603, a primeira tentativa. E esse tema ele veio muito a debate nos últimos dias, porque começou a se discutir, bom, mas qual é o aniversário da cidade mesmo? É o aniversário da criação do Forte de São Tiago, ali por volta de 1603, 1604,
né, segundo a data seria 25 de julho, ou seria a criação do forte dos holandeses, né, Schoenburg, que depois virou Forte Nossa Senhora da Assunção, 1649, ali a data que é lembrada, 10 de abril. Ou seria 13 de abril com a Vila. Eu queria que você pudesse tratar disso, porque muita gente pergunta, não seria mais interessante que a gente dissesse que Fortaleza tem 400 anos ou quase isso, com outras datas, enfim. Por que esses fortes, não é, disputam assim essa data, né, da criação de Fortaleza? Como é que você vê essa história e se você concorda que, na verdade, é 298 anos ou a gente iria comemorar a criação dos fortes? Primeiramente, fazer as minhas palavras aqui também é uma satisfação e agradecer mais uma vez o convite. Bom, pensar do ponto de vista historiográfico a data ela significa, de certa maneira, uma consubstanciação de uma espécie de memória coletiva. Então, as datas, elas são, de certa forma, arbitrárias. A gente pode pensar a questão do oficial, então, aquilo quando o poder político vai se instituindo e vai pensando determinados marcos. Agora, a questão também da narrativa de antiguidade, quer dizer assim, quando a gente vai comparar com uma espécie de nascimento de outras capitais, como Rio de Janeiro e Salvador, talvez seja interessante fazer uma disputa, né, de qual seria aquela mais antiga. Então, tudo isso está em jogo. Aí eu queria também trazer e chamar a atenção do seguinte, né, pensar o aspecto, porque quando a gente pensa assim, Fortaleza, Ceará, Brasil, a gente tem que tomar cuidado porque essa ideia, esse conceito é um pouco anacrônico, né? A gente olha para trás, a gente sabe que todo aquele processo culmina no surgimento da cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, um país chamado Brasil. Mas ali, como muito bem falou o professor Ayrton, é América Portuguesa. E a intenção ali não era fundar um novo país, né, ou que viria a se tornar um novo país. Então você tem todo um processo local que está condicionado a um processo geral. Você chama a atenção ali no início do século XVII, nos anos 1600, a gente tem uma modificação geopolítica na Europa, em especial a chamada União Ibérica. Com a invasão dos holandeses aqui do Nordeste, que, como eu sempre brinco em sala de aula, os holandeses não vieram para cá para poder curtir a praia de Jericoacoara, não, tá? Assim, eles estão se tornando independentes como um Estado nacional a partir de 1579. Portugal acaba se vinculando à Espanha em 1580, que dá início exatamente à União Ibérica, e boa parte dos engenhos de açúcar eram financiados por capital holandês. Então, o que eles vêm fazer aqui no Brasil, na verdade, é resgatar parte desse capital que havia sido estabelecido, né, como empréstimo. Como agora Portugal estava sob a posse da Espanha, automaticamente a Holanda era vista como inimiga. Então eles buscam se estabelecer na Bahia, depois Pernambuco, e aí naquele momento, né, o Ceará que havia sido vinculado a Maranhão e que depois será vinculado a Pernambuco, né? Então nem autonomia administrativa a gente tem, o que mostra perfeitamente, como o professor Ayrton destacou, era uma região de pouquíssima importância e que o surgimento dessas primeiras expedições são todas elas de caráter militar, de ocupação / expulsão, né, como você coloca aqui na sua introdução. Os franceses chegam em algumas regiões, como o Rio de Janeiro, depois o Maranhão, e como eu falei aqui, os holandeses que estão sediados em Pernambuco vão lançar-se para explorar esse que seria chamado o norte do Brasil, e os portugueses, em resposta, vão iniciar diversas expedições exatamente para expulsá-los e, a partir daí, uma necessidade de ocupar, inclusive com a presença da Igreja Católica, né, através das missões e aldeamentos que serão muito fortes ali também no interior. A questão da data, então, é uma questão mesmo de referencial social, político. Assim, como historiador, confesso assim, que essas datas elas podem ser revistas e podem ser modificadas. O tradicional é que a gente acabe se apegando ao aspecto político mesmo, de quando vai se tornar oficial com talvez a gente seja ainda um pouco refém da chamada história positivista, que é a história do documento escrito. Então, a gente acaba tendo um marco que é realmente o 13 de abril e, enfim, por enquanto está consolidado isso. Muito bem. Ayrton, um debate que se faz também muito forte entre alguns historiadores e alguns que se dizem historiadores, é preciso destacar também, é sobre a importância da Barra do Ceará, não é, para a criação depois da vila e o que seria depois a cidade de Fortaleza. Quer dizer, houve, você coloca isso no seu livro, nos seus livros, né? Esse debate que aconteceu aí nos anos 40, 50, 60, Fortaleza, a vila, depois a cidade, ela é gerada a partir daquela comunidade que passou a viver em torno do forte,
Schunenburg, que depois vai se tornar Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, ou lá da Barra do Ceará, que tem um forte lá, Santiago, né? Depois o forte de Martim Soares Moreno, forte São Sebastião, 1612. É ali que começa essa comunidade, que depois vai gerar a Fortaleza, ou é em torno do forte Schunenburg, criado lá pelo Matthias Beck, em 1649? Bom, o colega falou uma questão muito importante, né? A história é disputa, né? A história se disputa. Memórias, escritas, datas, né? Então, essa discussão sobre o local também tem discussões não só, digamos, acadêmicas ou historiográficas, mas também de cunho social. Dizer que a Fortaleza nasceu na Barra do Ceará, com Pedro Coelho, ou com Martim Soares Moreno, como queira, é dizer que foi um ato de português, um ato católico, né? Dizer que foi em torno do forte Schunenburg, com Matthias Beck, que era um calvinista, um protestante, e dizer que há um mito, portanto, de uma disputa de sociedade, católica, portuguesa, holandesa ou evangélica, protestante. No fundo, há também essa disputa, né? No modo como se vê e se constrói esse passado, né? O certo é que há um núcleo populacional inicialmente na Barra do Ceará, que não frutifica, né? Ele acaba sendo, quando os holandeses conquistam pela primeira vez, né, esse território, o forte depois acaba sendo destruído numa rebelião indígena. Mas uma das poucas vezes em que os índios tiveram sucesso na rebelião indígena na América foi essa aqui no Ceará, né? Então, eles acabam depois erguendo um outro forte perto do riacho, uma área mais acessível, ao Mucuripe, que é uma enseada fundamental para a navegação. Nós temos que entender que são uma época em que é muito importante a maritimidade, né? Então, o local da enseada do Mucuripe é um local que permite o acesso mais fácil no litoral difícil, como é o litoral do Ceará. Então, no fundo, há essa disputa de também sociedade católica, protestante, datas, nomes. O certo é que a cidade, como poder, como instituição, ela surge em torno do forte, né, de Schunenburg, depois Nossa Senhora da Assunção. Isso é fácil de perceber. Você vai ter ali depois a igreja, né, que onde hoje está a Sé, né? Você vai ter depois ali a prefeitura, teria a prefeitura, a Câmara Municipal, o Pelourinho. Perfeito. São símbolos de poder na América Portuguesa. Então, a cidade, em termos materiais, surge, né, como poder institucional no entorno do forte, antigo forte de Schunenburg. Isso é muito fácil de perceber. Se é Fortaleza ou não, aí é outra história, né? Porque vai ter disputas. Mas na Barra do Ceará havia comunidades indígenas que lá ficaram. É uma disputa, né? E como o poder institucional acaba se impondo, né? Como o colega falou, a data do 13 de abril acaba prevalecendo como a fundação, não da cidade, mas da vila, no caso, né? Muito bem. Mas essa disputa ela vai continuar, né? Ali no final do século XVII, início do século XVIII, vai ser a disputa pela vila, né? Houve uma disputa muito forte pela vila, né? Essas pessoas que estavam lá vivendo ali, depois chamou Vila Velha, né? Ali em torno da Barra do Ceará, em torno dos fortes da Barra. O pessoal que vivia aqui em torno do forte Schunenburg, Capitão Mó, né? Alguns militares e tal. E havia também os fazendeiros, né? Que tinham como referência mais Aquiraz, né? E houve toda uma disputa, onde seria a primeira vila. É muito importante a gente entender isso, porque às vezes, já devem perguntar para vocês também, é verdade que Aquiraz foi a primeira capital do Ceará? Né? Eu queria que você pudesse explicar isso. Primeiro, como é que surgiu a primeira vila? A primeira vila foi Aquiraz, não há dúvida, né? 1713, depois Fortaleza, 1726. Mas houve uma disputa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa disputa e se realmente Aquiraz pode ser considerada a primeira capital do Ceará. Por que as pessoas dizem isso? Né? É uma questão muito complexa, né? Porque, primeiramente, o que é o Ceará? Essa é a primeira questão importante, né? O Ceará, geograficamente, ele mudou ao longo da história. O Ceará não é isso como que é hoje, né? O que sabia que era o Ceará? Como é que eles viam o Ceará? O Ceará seria uma área no litoral, basicamente em torno do forte. Uma faixa horizontal. Uma faixa no litoral. Por isso o nome do Rio Ceará, que passou para a região, né? Não chamava-se Fortaleza, era a aldeia do forte, né?
O termo fortaleza é uma coisa do século XIX, por ali, né? Eu vou para o Ceará, eu estou indo para o que se entende hoje como fortaleza, né? Então, havia essa concepção. Esse litoral, porém, ele não é uma área inicialmente muito importante para a coroa portuguesa. Ele é ocupado, ok. Por que ele é ocupado? Por uma questão, como o colega falou muito bem, estratégico-militar. Para expulsar os franceses do Maranhão, havia uma ameaça de disputa pelo território, eles são expulsos quando a destruição da França, chamada França Equinocial, e, portanto, Portugal consegue a posse da região e não será mais questionado. Então, de certo modo, a importância, ainda é importante estratégica, claro, para chegar ao litoral norte, mas ele, de certo modo, perde uma importância para a coroa, já que a posse está garantida, não há mais uma ameaça por parte do francês, holandês e tal e tal. Os sertões viram importantes no final do século XVII, começo do XVIII, quando os sertões são ocupados com gado, com a pecuária. A pecuária é fundamental, né, para entender a formação de fato do Ceará em termos históricos, geográficos, sociais, né? E ocupado esses sertões, era preciso marcar uma presença do Estado português. As pessoas, algumas vezes, elas acham que criar uma vila é reconhecimento da importância daquela região. Na verdade, é o contrário. Portugal criava vilas para estimular a colonização. Então, estabelecer a vila no litoral é uma forma de Portugal estimular uma colonização que está ocorrendo em direção aos sertões com a pecuária, tendo-se em conta a resistência indígena. Porque, como nós falamos, havia muitos indígenas no Ceará. Uma grande população que vai ofertar uma enorme resistência, chamada Guerra dos Bárbaros. Durante décadas houve enfrentamentos, conflitos, né, violentíssimos, marcando o sertão interior do que hoje é o Ceará. Então a ideia do forte ela se torna importante nesse sentido, de marcar a colonização. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa ela tende a negociar com os potentados, com os donos de terra, porque a coroa portuguesa ela não consegue se impor. Durante muito tempo a gente imaginava, Bruno, que o Estado absolutista, o rei, podia tudo. Não pode. Nem um regime político na história governa sozinho. Não tem Estado, não tem máquina pública. Não existe um Estado presente. Então essa coroa ela fazia negociações com a elite local. Trocava cargos. Dar a alguém um cargo de vereador, de capitão, mó e tal, dar a esse indivíduo um prestígio local, mas ao mesmo tempo tornar esse elemento um agente da coroa portuguesa, que defendeu os interesses da coroa portuguesa naquela região. Então a coroa ela joga muito bem. Por isso ela cria as vilas onde tem um cargo de Câmara Municipal, onde há o cargo de vereador, que é o elemento que vai aplicar as normas, a legislação, o que interessa em tese à coroa, porque também havia atritos desses vereadores com a coroa portuguesa, no caso, né? Então há esse jogo, ou seja, criar a vila é dar ao elemento local um quinhão de poder. Esses elementos locais, eles querem esse quinhão de poder também. Então você tem espaço de disputas, né? Como você falou muito bem, em torno da aldeia do Ceará, o que hoje é Fortaleza, né, havia agentes, padres, alguns potentados, militares, que queriam ter esses cargos, o controle dessa Câmara Municipal. Né. Havia o pessoal de Aquiraz, né, Iguape, na verdade, que é uma enseada muito importante também para a navegação, né, que desejava ter esses cargos para impor seus interesses, né. E havia o pessoal na Vila Velha, o pessoal geralmente indígenas, né, que também tinha interesse em ter uma negociação com a coroa, porque os indígenas, vendo a colonização avançando, eles buscavam, de algum modo, preservar seus interesses junto ao governo português. Então há espaço de disputas, e por isso que quando se instala, a coroa manda criar a vila, ela não diz onde exatamente ia ficar o Pelourinho. E aí os agentes locais começam a brigar. A vila tem que ficar aqui. Tem que ficar ali. Parece uma coisa meio cômica, mas não é cômico. No fundo, elementos estão querendo impor, né, controlar. Disputa de poder. Disputa pelo poder. Né? E no final, prevalecem os interesses do pessoal de Aquiraz. Só que Aquiraz acaba não tendo muito sucesso como primeira vila do Ceará. Porque na guerra desses indígenas, os indígenas atacam Aquiraz. Quase massacram, a vila quase é toda destruída, né? Onde há um elemento que possa resistir a esse indígena? No forte, com os canhões, né?
Então, os canhões estão apontados não só para combater os piratas, os que, porventura, abortassem aqui, mas combater os indígenas que estão rebelados, né? Então, Aquiraz fica como vila, por isso essa discussão, né? Capital, né? Primeira vila, na verdade, primeira vila do Ceará. Né? Depois, Fortaleza, Fortaleza também será levada à condição de vila, em 1726, né? 13 de abril. E aí, Aquiraz fica esvaziada, né? Fortaleza acaba prevalecendo, porque é a sede do capitão maior governador, onde tem um forte, onde tem as autoridades, os religiosos, né? E aí, quando o Ceará é separado de Pernambuco, né? No final do século XVIII, há uma nova disputa para ver onde fica a capital, porque eram vilas, né? Não era capital, né? Porque o Ceará era subordinado a Pernambuco. Isso. Oficialmente não existia uma capital. Não existia Ceará. Não existia Ceará. Província, capitania do Ceará. Não tinha capital do Ceará realmente. A gente falava a capital é a primeira vila do Ceará, né? Que depois vão ter outras vilas mais importantes, né? A Caroura é mais importante, Sobral é mais importante, Aracati é mais importante, um Charque, né? Que também todas elas vão querer também ser a capital, né? E a coroa acaba colocando, por uma pressão política, a capital em Ceará, em Fortaleza, quando há a separação de Pernambuco no final do século XVIII. Muito bem. Então, o Ayrton conseguiu aí sintetizar algo importante, que é entender esse início aí do povoamento, da colonização. Quer dizer, o Ceará foi criado como capitania em 1534, 1621 vai compor a capitania do Maranhão. Não. De 21 a 56. 56 até 1799 vai compor a capitania de Pernambuco. Então, não podia ser a capital do Ceará. Sim. Era uma vila, primeira vila, Aquiraz, né? Mas jamais capital, porque o Ceará dependia de Pernambuco para quase tudo, né? Mas eu queria entender um pouco isso, Bernardo. O professor Ayrton colocou uma coisa importante. Houve uma luta muito forte com os indígenas, com os povos originários, para dominar terras para a pecuária. Quer dizer, a pecuária no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, vai se tornar a grande atividade econômica do Ceará, né? Até acho que é Capistrano de Abreu, né? Isso que fala. O Ceará foi ocupado pelo sertão de fora, né? Pernambuco, os pernambucanos, sobretudo, ali, paraibanos, e o sertão de dentro. Os baianos vieram ali pelo interior, e talvez seja por isso que no sul, centro-sul do Ceará, se fala muito parecido como baiano, né? Porque nós efetivamente fomos ocupados por eles. Eu queria que você colocasse essa questão, porque o Ayrton também lembrou que havia muitas vilas do interior, não é? Até maiores do que a vila de Fortaleza. E por que essas vilas efetivamente não se tornaram a capital? Quando o Ceará passa a ser uma capitania de novo, própria, autônoma, em 1799, a monarquia portuguesa escolhe Fortaleza para ser a capital da capitania, que depois vai se tornar a capital da província. Por que não Icó? Né? Por que não própria Aracati? Por que não Sobral? Por que não Viçosa? Né? Cidades muito antigas e eram até maiores, mais fortes. Né? A Caraú, mais forte do que... Quer dizer, queria que você conseguisse aí nos revelar o que é que passava pela monarquia portuguesa para decidir por Fortaleza e não por essas vilas interioranas. Primeiramente, fazer um panorama geral aqui bem rápido, tá? Quando a gente se fala da monarquia portuguesa, nós estamos falando de um grande império ultramarino, que tinha territórios na Ásia, na África e aqui na América. Praticamente toda a experiência portuguesa aqui, ela não é inédita. O que é que isso significa? Ela foi utilizando experiências prévias, principalmente na África, a própria questão da capitania, os engenhos de açúcar, até ser trazido para cá, evidentemente, com adaptações. Nós já falamos aqui que não existe Brasil, existe uma América portuguesa. Final dos anos 1600, mais ou menos ali 1695, se é descoberto finalmente o ouro e a prata nas regiões das Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Isso muda completamente o nosso eixo colonial, que até então era totalmente litorâneo, e a gente agora vai passar por um processo imenso de interiorização. Ficamos 60 anos vinculados à Espanha. Isso também tira praticamente toda a necessidade do Tratado de Tordesilhas, quer dizer, a América Portuguesa deixa de ser aquele território muito pequeno porque a gente já havia começado a se interiorizar. Só ressaltar isso, muito importante, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, né, 1494,
caberia a Portugal talvez 1/3 do Brasil, nem isso. O restante, parte de litoral, o restante do Brasil era da Espanha, não é isso? Só que quando Portugal fica vinculado à Espanha, se torna uma coisa só. Portugueses vão avançando em direção ao interior. A questão do ouro e da prata traz um outro fenômeno para a nossa colonização, que é a urbanização. E isso dá um dinamismo interno muito grande. E aí, regiões como a do Ceará começam a ganhar, de certa forma, uma importância econômica, exatamente vinculados à pecuária. Porque se a gente não deu muito certo com a questão do açúcar, que era quase completamente voltada ao mercado exterior, né, em especial à Europa, pensar que a gente está passando por uma reorganização do capitalismo, o capitalismo está se consolidando, conseguindo acumular capital para uma revolução industrial que era iminente. Agora não, o Ceará, digamos assim, não vou dizer que se torna realmente importante, mas aparece no mapa. E aí boa parte dessa produção da pecuária, a questão do charque, vai alimentar exatamente outras regiões, em especial a parte centro-sul. Então aí vão se destacar algumas cidades, como você citou, Sobral, Icó, Aracati, Crato, Viçosa. Agora Fortaleza permanece, como o professor Ayrton colocou, como um núcleo de fortificação militar. Além das questões políticas, né? O Pelourinho se torna que você vai formando um núcleo administrativo, por ser uma questão do litoral. Lembrar aqui para quem está nos assistindo que a logística interna do nosso estado era praticamente inexistente. Uma pessoa que em Fortaleza, por exemplo, quisesse mais ou menos ali em 1740, 1750 ir para o Rio de Janeiro, era muito mais próximo você embarcar de navio para Lisboa e descer para o Rio do que você vir pela faixa de terra, digamos assim, atravessando os nossos sertões. O que gera mesmo assim uma dificuldade muito grande. Lembrar que essa ocupação que você fala, sertão de fora, sertão de dentro, é seguindo basicamente grandes rios. Nordeste, o Rio São Francisco, sem dúvida nenhuma, e a gente aqui, o Jaguaribe e o Acaraú, principalmente. Então, assim, se por um lado o eixo econômico vai estar aí, Fortaleza vai começar, e aí eu talvez já esteja dando um spoiler, pós-ciclo aqui da pecuária, a gente vai iniciar uma outra atividade econômica que vai ser fundamental, o algodão, já vinculado. Estamos falando no final do século XVIII, né? Aí já vinculado à Revolução Industrial, e aí sim, Fortaleza, de fato, começa a ganhar destaque, porque aí a ligação mesmo em direção à nossa cidade, então Vila, se torna muito mais eficaz para que daqui o porto pudesse ser exportado em direção à Europa. Muito bem. Então, vocês colocaram algo muito importante. Então, já estamos aqui no final do século XVIII, início do século XIX. Vamos lembrar que em 1799, né, dia 17 de janeiro, que é a data, né, o Ceará passa a ser uma capitania autônoma, se separa de Pernambuco, né? Muito bem. E aí nós temos o processo de independência. Em 1823, aquilo que era a Vila de Fortaleza se torna a cidade de Fortaleza. Lembrando que a monarquia portuguesa era hábito em Portugal e foi mantido aqui pelo Império. Vilas e cidades eram administradas por câmaras municipais. O presidente da Câmara era o gestor, o administrador, tanto podia ser vila como podia ser cidade, né? Muito bem, isso acontece, você está dizendo algo importante, o Ceará ocupou o seu território com o boi e com o algodão aí, já algum tempo depois, né? Já estamos falando aí do final do século XIX, né? Do XVIII, quero dizer. E só um parênteses, a custo, como o professor Ayrton colocou, de muitas mortes. Certo. É praticado um etnocídio, basicamente, em cima das comunidades indígenas, exatamente para poder transformar essas terras em unidades administrativas mais produtivas ligadas a esse capitalismo internacional português. Muito bem. Aí Ayrton, nós colocamos aqui a importância dos rios, né? Caraú, Jaguaribe, o Pacuti para Quirais, né? As estradas acompanhavam aí os rios, porque os rios são intermitentes, muitas vezes ele não dava para deslocar pelo rio, mas as estradas acompanhavam mais ou menos o leito dos rios, né? Ou próximo aos leitos dos rios. Muito bem. Camusim, Acaraú, Aracati se destacaram na charqueada, carne de charque, que era produzida, fábricas, né? De produção de charque, e isso foi muito importante. Mas Fortaleza, ainda na primeira metade do século XIX, continuava sendo uma cidade muito pouco expressiva. Aracati era muito mais importante. Aí eu queria entender isso, Ayrton. Por que na segunda metade do século XIX, Fortaleza, que se tornou a capital da capitania,
1799, se torna a capital da província no Império, não é? Mas ainda era uma cidade menos relevante, menos importante do que Aracati. O que é que aconteceu para que Fortaleza, da segunda metade do século XIX, conseguisse superar as suas rivais, digamos assim, as vilas do interior e, sobretudo, Aracati? Bom, Bruno, a primeira metade do século XIX ele é muito conturbada no que hoje é o Brasil, né? Pela ideia de formação do Estado brasileiro. Como o colega falou muito bem, não existia Brasil. O Brasil só vai surgir como Estado, depois como nação, após a independência, em especial na segunda metade do século XIX. Inclusive, o reconhecimento, a elevação, né, aspas aí, da vila à cidade de Fortaleza, por sinal, é uma forma do imperador tentar se aproximar da elite da região. Porque não é bom deixar claro que a independência, como foi feita, é um projeto basicamente da elite do Centro-Sul, né? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Aqui houve muita resistência, né? Houve resistência. Por quê? Porque nem todo mundo concordava em subordinar-se ao Sudeste. Não existiam laços, não existia identidade nacional, não existia um ser brasileiro. O que havia eram portugueses ou identidade local. Eu sou do Pernambuco, da Bahia, de São Vicente, do Ceará. Mas não existia uma identidade, somos brasileiros, isso não existia. Né? Não havia essa associação. Né? Então, a primeira metade do século XIX é muito conturbada nessa região. Não por acaso você vai ter a Confederação do Equador, que é um movimento que tem um caráter separatista. Alguns elementos propunham separar essa região do resto do Império, né? Porque não concordavam, não aceitavam o governo do Dom Pedro I. Né? Por sinal, nós estamos agora lembrando os 200 anos da Confederação do Equador, 1824. Né? E vai ser muito lembrado esse ano. Talvez um programa seu exatamente sobre esse assunto. Né? Você será convidado. Pronto, já estou aceitando o convite, inclusive. Então, é muito conturbado, muito complicado. Fortaleza vai ter um papel importante nesse processo de formação do Estado Nacional aqui no Ceará. Em qual sentido? Primeiramente, pelo algodão. O comércio do algodão é muito importante para a Fortaleza começar a crescer. Cresce aos poucos, é um crescimento muito lento. Porque o algodão é necessário ter um porto para escoar a produção. Né? Então, as cidades do interior, logicamente, não iam como escoar. Né? Então, era preciso ser um porto na região litorânea. Aí tem Fortaleza e Aracati como concorrentes principais. Né? Como o colega falou muito bem, já havia aqui nessa região uma estrutura de poder montada. Havia o forte, a sede do aparato governamental, né? Haviam comerciantes que se instalavam aqui. Né? Então, e aí tem um fator muito importante, seria a construção de uma ferrovia. A ferrovia, a FB, Estrada Baturité, né? Ela é importante porque ela vai exatamente ligar a Fortaleza às áreas produtoras de algodão e de café também. Né? Ceará também chegou a ter café. É uma coisa que poucas pessoas sabem. Né? Cidade de Baturité, por isso ferrovia de Baturité. Né? Mas a ferrovia depois se alonga. Né? Então a ferrovia ela é muito importante nesse sentido de tornar a Fortaleza o centro escoador, receptor da produção do algodão e exportador para a Europa para a Revolução Industrial. Né? Mas é um fato político também. Né? A monarquia ela precisa manter esse Estado unido. Não existia identidade. Primeiro se construiu o Estado brasileiro, depois se construiu uma nação brasileira. Né? Então o Estado ele precisa se impor para o seu aparato repressivo, político, legal. Isso é feito a partir de Fortaleza. Então foi uma decisão política. A coroa decidiu, né, a partir dessa cidade, controlar esse território. Aproveitando que já existia uma estrutura de poder local, existia um fator econômico, o algodão, e aí, por exemplo, são leis nessa época, são do século XIX, leis que vedam, por exemplo, a exportação de algodão por Aracati. Não pode exportar algodão para o exterior. O algodão tem que ser exportado pelo porto precário de Fortaleza, por sinal, mas é exportado por Fortaleza. Então não é uma questão só econômica, é uma questão, de fato, política. Né? A política tem uma grande importância na história. Perfeito. O pessoal, algumas vezes, a política, tudo bem, a economia é importante, mas também perceber decisões políticas como um fator que interfere, no caso, como tornou-se Fortaleza a principal cidade do Ceará. Né? Perfeito, prefeito. Bernardo, nós estamos, então, tratando aqui do século XIX, e nós vimos que em 1822 houve a independência do Brasil, né? Aí um processo liderado, entre aspas, por Dom Pedro I. Fortaleza se torna cidade, de vila para cidade, em 1823. O professor Ayrton colocou muito bem, 1824, eclode aquele grande movimento que o Ceará teve uma participação, e nós faremos um programa específico sobre ele, que é a Confederação do Equador. No Crato, ali no Cariri, nós tínhamos grandes lideranças, Bárbara de Alencar,
que tinha participado de 1817, da Revolução Pernambucana, os seus filhos, né? O senador Alencar, né? José Martins de Alencar, Tristão Gonçalves, hoje nomes de ruas importantes, foram líderes, né? Em algum momento desse movimento. Padre Mororó, né? Pessoa Anta, Azevedo né? Bolão. Carapinima, Azevedo Bolão, e pessoas que foram, inclusive, fuziladas ali no passeio público, né? Por isso que se chama, né? Praça dos Mártires, né? E a gente conhece como passeio público. Muito bem. Nesse período, nós tínhamos a Câmara Municipal de Fortaleza, né? É claro que havia eleição, mas parece que só votavam os chamados homens bons. Eu queria que você nos colocasse como é que era isso, como é que era esse poder, e falasse do presidente que governou mais tempo, que foi o Boticário Ferreira, no século XIX, que deu o nome à Praça do Ferreira. Por que essa homenagem a Boticário Ferreira? Por que ele é tão lembrado? Né? E como é que funcionava esse poder de uma Câmara Municipal naquele período? É só destacar, né, que a Confederação do Equador está dentro de um processo, né, que ela começa em 1817, aí ele vai se ampliar em 1824, a gente tem uma espécie de repetec em 1848, sempre uma centralidade em Pernambuco, na Revolução Praieira, porque a grande discussão nesse momento, quer dizer, se a gente precisa montar um país, e é um país de território muito grande, assim, o nosso processo de dependência é muito único, né? Em praticamente toda a América Latina, nós somos a única experiência imperial. Tivemos uma pequena experiência no México, ali de mais ou menos 3 anos, mas como nós também fomos um dos últimos países a nos tornar independente, nos deu a condições de literalmente olhar o nosso entorno. E qual era a grande preocupação? Por exemplo, Revolução Haitiana, que foi uma revolução escrava. O Brasil foi o maior porto negreiro que se tem notícia. De acordo com o professor Alencar, né, no Trato dos Viventes, nós temos aproximadamente 13 milhões de seres humanos que são escravizados, metade desembarcam em portos brasileiros. Então, assim, não há comparação. Então, havia uma grande preocupação de, ao nosso processo de dependência, impedir grandes revoltas escravas. Olhando a experiência aqui da América do Sul, aquela América espanhola, que era muito grande, se fragmentou por disputas exatamente regionais entre oligarquias. Então, era uma outra grande preocupação, né? Como manter o nosso território. Então, surge exatamente essa necessidade e essa disputa no que viria a se tornar depois os partidos liberais e conservadores, entre centralização ou descentralização. E de que maneira nós vamos seguir isso? Então, a Constituição de 24, né, também estamos completando, né, 200 anos da nossa Constituição, acaba prevalecendo exatamente uma ideia maior de centralidade. Mas como o professor Ayrton destacou, o poder central ele não tem como ser exercido de forma plena sem negociação com essas elites. A professora Miriam Donikov, né, no Império do Brasil, ela trabalha exatamente assim. A nossa Constituição, ela de certa maneira era avançada para a época. Por exemplo, ela permitiu o voto dos analfabetos. Até porque aproximadamente 90% da população agora brasileira era analfabeta, inclusive alguns homens bons. Então você não pode excluir. Agora o voto ele era censitário. Então ele tinha a questão da renda. E era uma eleição indireta, porque você tinha um sujeito, na verdade, que votava no eleitor, e aí este eleitor é que iria votar para os cargos, como de Senado, que era um cargo vitalício, ou para a Câmara Federal. Nesse momento, esse governo central ele é obrigado a negociar com essas elites regionais. E o que vai acontecer aqui não é muito diferente do que vai acontecer no restante do Brasil. Lembrar que essas elites nordestinas são muito ligadas à questão da terra, ou seja, ao latifúndio. Aqui no Ceará, com especificidade, porque nós não fomos, do que ao contrário do que a gente acaba de dizer, um grande mercado negreiro, como Pernambuco e Bahia. Então, assim, a nossa mão de obra foi bastante livre ou mestiça nesse sentido. E aí, a partir desse momento, você tem que fazer uma negociação para estabelecer uma espécie de equilíbrio de força entre o poder central e o poder local. Surge a figura do que você coloca, né, o Boticário Ferreira, que seria uma espécie de farmacêutico e político, um homem letrado, como nós falamos aqui, o que não era muito comum para a região. Lembrar, por exemplo, que a gente não pode falar aqui nesse momento em universidade, a gente não fala em escola, né? Nós temos assim uma pequena elite que muitas vezes vai estudar, inclusive, na Europa, e aqui em Fortaleza uma pequena elite intelectual que vai buscar a cidade do Recife, Salvador e, quando muito, Rio de Janeiro, que era uma viagem muito cara. Então, assim, era uma elite mesmo, assim, econômica. Então, Boticário Ferreira, se não me falha a memória, eu sou péssimo de data, ele coordena Fortaleza por mais de uma década, são 15 anos, e aí ele vai iniciar esse processo que a gente poderia muito
com muito esforço, chamar de modernização da cidade. Né? Eu não gosto de usar muito esse termo, porque eu acho que o nosso processo modernizador é mais para o final do século XIX. Então, seria bem depois ali o governo dele. Mas você tem uma série de pequenas reformas, construção de praça, construção de novas vias, que vão dando um novo ar à cidade de Fortaleza, digamos assim. Perfeito. Bom, muito bem. Então, estamos aí no final do século XIX. Você colocou muito bem, Fortaleza passou a ser amorfoseada, digamos assim, né? Passou a ter grandes construções, as praças foram reformadas, né? O passeio público, ali o Marquês de Herval, que hoje, Praça José de Alencar, em homenagem ao grande escritor, a Praça do Ferreira, né, passa por um grande processo de modernização, de reformas. Então, aparecem os clubes, né? Clube Cearense, né? O Clube Iracema, que disputavam aí a elite de Fortaleza. Mas, de qualquer maneira, nós vamos chegar em 1900, né, na passagem do século XIX para o século XX, com Fortaleza com 50 mil habitantes. É uma cidadezinha pequena, né? Ainda era uma cidade muito tímida, não é? Mas aí, Ayrton, eu queria que tu pudesse nos situar essa transição entre o Império e a República. É aí que surge a oligarquia Accioli, né? Que me parece que já tinha uma grande liderança. No Império se buscava uma mudança, uma transformação, e vai ser uma família que vai dominar a política do Ceará por muitos anos. Então, como é que se dava essa questão do poder estadual nesse período e qual a repercussão disso em Fortaleza? Bom, quando o Império é muito importante para existir o Brasil, né? O Brasil só existe realmente enquanto Estado-nação, pelo café também, né? Então, o Império se impõe, né? Como o Bernardo falou muito bem, estabelece aliança com os grupos locais, né? O certo é que os grupos locais se acomodaram, né, ao jogo político da monarquia brasileira. Quando a República advém, né, isso, lógico, terá consequências no Ceará e em Fortaleza. Por quê? Porque inicialmente os militares, é um golpe civil-militar, né? São grupos de classe média, são militares, né? Eles entendem que é preciso mudar a sociedade, romper com todos os vícios, né? Só que depois esses grupos acabam negociando com as oligarquias tradicionais, né? Porque não há como governar sozinho, obviamente. Eles não têm tanta inserção política assim, né? Então, os Accioli, né, eles chegam nesse momento. O accionismo é um grupo que vem do Partido Liberal, né, que tem uma aliança, que tinha como aliança o senador, né, o Zé Martins de Alencar, né, que é o pai do escritor, inclusive. Depois há uma divisão do grupo, surge o grupo Pompeus, né, que é uma família também de tradição aqui no Ceará, e desse grupo é que vai surgir a liderança do Accioli. Então, uma composição com grupos militares e classe média, o accionismo consegue chegar ao comando do país, especialmente também numa aliança com o Floriano Peixoto, que é muito importante. A década de 1990, Bruno, é quase uma década de guerra civil no Brasil. Tem vários conflitos no país. Canudos, revoltas no Rio Grande do Sul, né? Então é uma época muito instável. E aí o governo central compõe com os grupos locais, e esse é um fator fundamental para que o accionismo consiga, né, chegar ao comando e perpetuar-se durante tanto tempo no comando, né, do Estado. Em Fortaleza, o grupo do accionismo é representado pelo Guilherme Rocha, também nome de rua, né? Era um militar, não por acaso, que vai fazer uma política de embelezamento da cidade. Vai governar 20 anos, né? 20 anos, né? Inclusive mais que o próprio Accioli, né? E a ideia deles era embelezar a cidade. Essa, não custa lembrar, é a época da Belle Époque. A influência europeia muito forte, né? Cultura francesa, economia inglesa. Então, você tem monumentos da cidade. Talvez o exemplo mais famoso é o Teatro de Alencar, né? O teatro é visto como uma arte de elite, né? Uma arte pomposa, praças embelezadas, né? Com estátuas de deuses gregos, deuses romanos, nomes em francês, né? Então, era a espécie de criar uma espécie de Paris em Fortaleza. Cria uma Paris no Nordeste, uma Paris no Ceará, né? Então o Guilherme Rocha ele é muito ligado ao accionismo, e em 12 o accionismo vai cair de forma devastadora,
com a rebelião na cidade. A cidade vive uma espécie de guerra civil durante 3, 4 dias, uma rebelião popular. E esses símbolos da cidade são quase todos quebrados, né? Que representavam a oligarquia. Que representavam a oligarquia e também um tipo de arte ou de lazer que para as pessoas não tinha muito efeito. Né? Por que as pessoas, né, elas, lá no Ceará, elas não se preocupam em preservar os casarões, o farol? Porque as pessoas não dizem nada, né? A rigor não representam nada. Né? Nós temos que trazê-las para pensar esses monumentos, entender que esses monumentos são importantes também para elas, né? Ou trazê-las para preservá-los, inclusive. Então, quando há rebeliões desse tipo, não por acaso as pessoas têm como alvo essas praças, esses monumentos, e aí o teatro quase é queimado, né? Praças são quebradas, incendiadas, o que marca o fim do acionismo e também da gestão do Guilherme Rocha em Fortaleza. Né? Muito bem. E aí, Bernardo, a gente vê uma certa, talvez uma incoerência histórica, porque se é verdade, você mesmo citou, que na época da colônia e do império os vereadores eram eleitos, não é? Com muitos problemas, ok? Mas eram eleitos, né, para a Câmara Municipal, onde se escolhia o presidente da Câmara para ser o gestor da cidade. Isso durou até o final do Império. Mas na República Velha, que é esse período que nós estamos tratando aqui com Ayrton, né, de 1889 até 1930, né, os governadores eram eleitos. Mas os prefeitos não eram eleitos diretamente, né? Eles nomeavam os intendentes. Eu queria que você pudesse justificar isso. Como é que era isso? Quer dizer, era um retrocesso, pelo menos em relação ao poder municipal, porque se tinha vereadores eleitos e passa a ter um intendente nomeado pelo governador. Isso foi até 1936, né? Quando foi eleito o primeiro prefeito eleito diretamente, foi o Raimundo Alencar Aripe. Como é que era Fortaleza nessa República Velha? Aqui tem alguns aspectos que a gente pode destacar. Assim, a visão mais atual da historiografia é que essa primeira República Velha, República Oligárquica, ela de fato tinha um caráter extremamente autoritário. Mas essa, digamos, mudança no perfil eleitoral é um pouquinho anterior. Lei Saraiva-Cotegipe, finalzinho do Império, 1884. O professor Marcos Napolitano traz um dado que é bem interessante. Até a Lei Saraiva-Cotegipe, em média, 10% da população brasileira participava do processo eleitoral. Depois dela, esse número cai para abaixo de 2%. Durante esse período, 1891 até mais ou menos 1930, dificilmente teria ultrapassado os 3%. E aí o analfabeto já não votava. O analfabeto não vota. A reforma é exatamente essa, né? E em 1891, nossa primeira Constituição, aí oficializa exatamente a ideia de que o analfabeto não pode votar de jeito nenhum. Aí a mulher também não vota e tudo e tal. Então você tem realmente uma participação política muito exclusiva. Você tem uma república que, quando ela é pensada, ela é gestada do ponto de vista ideológico, ela representa uma espécie de modernização, os ideais de civilização e progresso, e ela não cumpre com nada disso. Né? O professor Ayrton cita aqui Canudos. Canudos vai ser talvez um desses primeiros grandes movimentos que vão contestar. Né? Lembrar que o Antônio Conselheiro era monarquista por convicção, ele vai trabalhar a ideia de república como algo meio relacionado à questão do demônio mesmo e tal, mas aquele ali já mostra exatamente uma insatisfação para uma república que acaba de nascer. Não é por acaso que a gente chama de república oligárquica, ou seja, o poder de poucos para poucos. E o Ceará não é o único estado, por exemplo, que você tem famílias que vão se consolidar no poder. E aí eu faço questão de destacar o seguinte, que eu vejo isso muito em sala de aula. Às vezes uma visão até um pouco preconceituosa, quando a gente retrata esse fenômeno do coronelismo. E aí muitas vezes associado à questão do Nordeste, quer dizer, coronel só tem no Nordeste, que seriam essas grandes famílias, muitas delas ligadas ao latifúndio ou grandes atividades comerciais, que detêm um poder político local e ao mesmo tempo tem grande influência regional. Então seria essa figura dos coronéis. Não seriam necessariamente militares, né, que ocupam o cargo de coronel. E não é verdade, tá? A gente tem isso no Rio Grande do Sul, a gente tem isso em Minas Gerais, a gente tem isso em Santa Catarina, e a família Ascioli talvez tenha representado isso perfeitamente. Então, a partir disso, essa gestão ela precisa ser, ao mesmo tempo, controlada, negociada entre poucos, e aí por isso a questão da nomeação. Então você subverte um processo para exatamente manter ao máximo possível o poder concentrado na mão de muito poucos. Mas aí eu quero destacar o seguinte, tá? Que nós, como cidade, sempre tivemos uma verve, digamos, um tanto questionadora.
Então, os anos 1880, 1890, principalmente, vai se destacar muito uma jovem intelectualidade, ligada muitas vezes ao que a gente poderia chamar hoje de classe média, não necessariamente ligada a esses grupos políticos, que vão utilizar-se das letras para poder questionar isso. Então, a gente tem a Academia Francesa, a gente tem os movimentos abolicionistas, que serão muito fortes, mas, sobretudo, a questão da padaria espiritual. Por quê? Porque no momento de ordenamento, disciplinarização do capital, a padaria espiritual vai reunir jovens, muitas vezes, que vão questionar exatamente esse poder disciplinador do capital. Então, enquanto muitos vão buscar associar a Fortaleza a uma necessidade de modernização, e aí uma ligação muito forte cultural à França, a padaria espiritual em 1892, através da sátira, do bom humor, vai questionar muito isso. E aí esses processos estarão extremamente vivos. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, Revolta da Vacina, que é uma revolta não apenas de caráter sanitário, mas uma revolta contra esse poder disciplinarizador, e aqui em Fortaleza também. A figura talvez essencial aí do Rodolfo Teófilo também, que vai muitas vezes ir para o embate contra esse poder instituído. Então, assim, a gente inclusive tem que... a oligarquia Scioli, né? A oligarquia Scioli. Então, assim, a gente precisa pensar o poder político sempre com poder de tensionamentos com essas bases, muitas vezes, populares. Muito bem. Ayrton, eu quero avançar um pouco mais, já vou aqui para a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quer dizer, até ali no final da guerra, Fortaleza ainda tinha 200 mil habitantes. Ainda era uma cidade pequena. E eu queria que você pudesse nos mostrar como é que a partir ali dos anos 50, dos anos 60, houve essa explosão populacional em Fortaleza. Quer dizer, até 45 era uma cidade pequena. Fortaleza se restringia praticamente ao que a gente chama centro da cidade de hoje, né? Como é que foi isso? Esses bairros que foram aparecendo e se tornou hoje a quarta maior cidade do Brasil em população. Como é que foi essa explosão demográfica que aconteceu em Fortaleza nas últimas décadas? Bom, já a partir dos anos 30, a cidade começa começa a inchar. Inclusive, até 32, as plantas, né, as famosas plantas para ordenar a cidade, elas eram até cumpridas. Depois de 32 em diante, aí virou um boom de uma desorganização urbanística que hoje marca a cidade, isso é muito fácil perceber. O que está ocorrendo é que, nesse momento, cresce no Brasil, está crescendo o êxodo rural. Então, há um êxodo muito grande para o Sudeste, porque lá há um crescimento econômico industrial expressivo, né? O Brasil era Vargas, né? Era Vargas, fica conhecido, mas antes já existia isso, com Vargas incrementa-se o crescimento industrial. Então, há um boom industrial no Centro-Sul, mas também já começa a ocorrer no Ceará, Nordeste, Recife, Salvador e Fortaleza, crescimento de fábricas, né? Indústrias, né? E aí, por sinal, o crescimento da classe operária, e aí você tem no começo dos anos 20, 30, anarquistas, comunistas, né? Muito fortes no porto, na ferrovia. Então, já há um incremento. Isso vai intensificar-se nos anos 50. E à medida que esse incremento industrial, e aí nos 50 nós temos aí Sudene, depois BNB, nos anos 60 aqui no Ceará, o governo do Távora, que é muito importante para o crescimento industrial cearense. Fernandes Távora, né? Que é o pai do Vigílio, né? Sim, mas eu digo os anos 60, o próprio Vigílio, sim. Então, sim, que incrementa no Ceará a industrialização. Então, isso implementa, faz crescer o êxodo, e a cidade, então, passa cada vez mais a marcar áreas, né, em que você vê estratos sociais, né? A posição central, ela, aspas, de decadência, é um termo que eu questiono muito, não é decadência, na verdade o poder público começa a abandonar. Por quê? Porque os segmentos dominantes, eles passam a deixar essa área central e ocupam outras áreas. Inicialmente Jacarecanga, que era um bairro chique nos anos 30, né? Não é à toa que hoje nós temos alguns casarões por lá, né? Abandonados, tombando literalmente, né? Mas depois dos anos 40, 50, a Aldeota, que era uma aldeia pequena, um bairro pequeno, o nome não é à toa, né? E aí é um boom de casas, casarões, né? Chiques, elegantes, né? Enquanto a porção central ela não é, repito, decadente, os segmentos mais pobres passam a ocupá-la, né? Dos anos 50, você tem uma região que as pessoas moram no primeiro térreo e embaixo tem comércios, né?
muitos comércios, como hoje é uma área muito comercial, que marca o centro de Fortaleza. E, ao mesmo tempo, as áreas, né, mais periféricas se tornam áreas ocupadas pela população mais pobre, que é o entorno da praia. E é uma coisa que chama a atenção muito interessante, é que a maritimidade é uma coisa recente no Brasil, no Ocidente. Né? As pessoas nos anos 20, e a praia como uma coisa chata pra caramba. Praia é um local de pobre, um local de favelas, né? Um local de lixo. De lixo. A cidade ela tem os prédios antigos de costas para o mar. Você pega, por exemplo, ali a Santa Casa, ela não está de frente para o mar. Está de lado, né? A estação ferroviária tem as costas para o mar. O mar é uma coisa desprezada. A prisão que virou Isetu, né? De frente, né, para o sertão, né? Não por acaso uma grande concentração de bairros operários, de comunidades, né? Na porção oeste de Fortaleza. O complexo do Pirambu, são vários bairros operários. Por quê? Porque nós temos ali a Chico Sá, né? A Estrada do Urubu, que é onde se instalam as várias indústrias de Fortaleza. O nosso primeiro centro industrial foi aquela região. Então, os trabalhadores no transporte é um ônus muito grande. Ele quer morar perto de onde trabalha, né? Isso. Então, passa a surgir ali vários bairros operários. Que hoje seria o que era, né? O grande Pirambu, né? Então, a cidade ela começa a ter uma demarcação espacial e de classe, né? Uma área mais rica e uma área mais pobre, que não pode ser também levado ao extremo. Porque você tem áreas no lado leste populares. Isso. O exemplo famoso é o entorno do Campo do América, o tipo Campo do América, né? Uma área rica da cidade, nobre, né? Mas você tem comunidades mais pobres, né? E área do Santa Cecília. A ilha de existência, né? Do mesmo modo como você tem bairros no lado oeste que são uma classe média. Por exemplo, o bairro da Parquelândia é um bairro de classe média, né? Classe média alta algumas vezes, né? Então, há uma divisão espacial, mas não vê como algo extremo. E o centro como um local, de certo modo, que o poder público abandona ou deixa em segundo plano, que tem suas contradições, mais ocupada para a população mais pobre, né? Eu digo até uma tarefa de gincana, você ultrapassar a Praça do Zé do Alencar sem que alguém te ofereça alguma coisa, né? Porque tem comércio popular, o camelô, banquinhas, banca de jornal, enfim, muitas coisas. A cidade continua viva, muito viva, né? Muito interessante, Ayrton, e eu quero, Bernardo, que você pudesse comentar essa questão aí da beira-mar. Hoje, o terreno na beira-mar, que nem existe mais, né? Está tudo ocupado, mas o metro quadrado, ele é o mais caro de Fortaleza, o mais caro do Ceará e possivelmente um dos mais caros do Brasil. Sim. Recentemente foi feita uma pesquisa e mostra ali o Meireles, né? O Mucuripe, aquela região ali da praia, né? E como colocou muito bem o Ayrton, quer dizer, até o início dos anos 60, ninguém morava na praia nos seus pobres. Né? Tinham pequenos comércios, ali os pescadores, era local de prostituição, enfim. Não havia o interesse, né? Foi quando lá, entre o Cordeiro Neto e o Murilo Bosch, se fez ali a beira-mar. Né? Eu me lembro ainda, aí só para queria que você comentasse isso, nos anos 70, eu frequentava ali as praias, você tinha 3 prédios na beira-mar. Hoje você não tem mais nenhum espaço para construção de prédio. Né? As últimas casas foram demolidas, quer dizer, hoje o chique é morar de beira, pé na areia, é morar de frente para a praia, não é isso aí? Um exemplo disso é a Praia do Peixe, que é a Praia de Iracema, né? Até mudou o nome, né? A Praia do Peixe, porque peixe, pescador, população pobre, né? Nos anos 20, 29, 30, eles mudam para a Praia de Iracema, que é um local chique, com um livro do Alencar, né? Então, classe média, começa a ter suas casas ali, mas poucas casas ainda, né? Bangalôs e tal. Não é um local ainda para a população morar, resistir, né? Então, é um processo de construção, né? As pessoas não entendem isso em história. Eles pensam que o mundo sempre foi assim, não é. A história é mudança, né? Claro. Bernardo, pois é. Então, eu queria que você pudesse nos situar aqui para a gente já ir encerrando. O professor Ayrton colocou muito bem que tudo se dava em torno do centro da cidade. Isso até os anos 50, 60, já que tinha os bairros de periferia ali, acompanhando as estradas que iam para vilas, outras cidades, né? A estrada de Messejana, ali os bairros foram se compondo. A estrada da Parangaba, estrada de Calcaia, que era Calcaia, né? Essas cidades que foram antigos aldeamentos, né? Os jesuítas criaram esses aldeamentos para poder ali pacificar, entre aspas, as comunidades indígenas, né? Muito bem, mas isso vai começar a trazer ali nos anos 70, eu acho que a criação do Shopping Center 1 foi fundamental, 1974, né? Está fazendo agora 50 anos.
o Center 1. Não havia um grande comércio na Aldeota. Ali o Montese já tinha alguma coisa, ali na Bezerra de Menezes muito pouco. Mas hoje eu posso dizer que a cidade é policêntrica, não tem mais um centro, é um centro histórico, o que a gente chama de centro. Mas são vários centros, não é isso não? E começando de trás para frente, eu brinco muito com os alunos. Assim, Fortaleza, do ponto de vista geográfico, não é uma capital grande, né? Nós temos um pouco mais de 300 quilômetros quadrados. Se não me falha a memória, é a capital mais povoada do Brasil. Que tem a maior densidade. A gente não tem a maior população, mas quando eu pego a população dividido pela nossa metragem, dá um número maior do que São Paulo. 7.800 habitantes não tem zona rural, né? Não tem zona rural mais, Fortaleza. A gente sabe que São Paulo, nossa maior cidade e tudo tal, mas Fortaleza é mais densamente povoada. Então eu brinco que Fortaleza não tem mais para onde crescer, né? Já está crescendo para aquilo que já não é mais Fortaleza, região metropolitana. Mas se a gente pensar, nenhuma explosão demográfica numa cidade como a nossa sai impune. E aí é isso que o professor está colocando, quer dizer, o nível de desigualdade, o nível de segregação vai se ampliando cada vez mais. O Ayrton estava falando aqui e eu lembrei um texto assim que eu gosto demais, que é do professor Fred, Os Estranhos da Belle Époque, ele trabalha a multidão como sujeito político. Quer dizer, esse processo de imigração que vem das secas ainda no final do século XIX, Fortaleza vai inchando e o poder público precisa disciplinar esse sertanejo, esse trabalhador comum, muitas vezes através do trabalho. Mas é como você disse, quando a gente vira do século XIX para o século XX, a gente ainda tem numericamente uma população muito pequena. No final dos anos 1970, a gente vai ultrapassar aí 600 mil habitantes. Ora, uma cidade hoje de 600 mil habitantes, acho que ela é classificada ainda como uma cidade média. Hoje nós temos aí aproximadamente 2 milhões e meio. Então, assim, esses últimos 50, 60 anos é uma explosão muito grande. E aí, basicamente, a gente já pode, de fato, falar de sociedade do consumo. Lembrar que os americanos tiveram uma base militar aqui na Segunda Guerra Mundial e provavelmente isso vai fortalecer, solidificar esse chamado American Way of Life, o estilo de vida americano. Nos anos 50, nas crônicas dos jornais, se relatava como era comum, por exemplo, as pessoas, as famílias, principalmente as mais economicamente ativas, iam para as grandes lojas no centro da cidade olhar. Não era necessariamente o comprar, mas era o olhar. Então você já vê aí uma mitificação do objeto, da imagem, a questão do consumo. E aí necessariamente Fortaleza começa a crescer para esse outro lado, como você fala, a questão do shopping center, mas vamos lembrar, ali na Beira-Mar, né, o professor José Zafran tem um texto que trabalha sobre isso, o surgimento do Náutico, um clube de elite. Os clubes de elite vêm para o Beira-Mar, né? O Náutico e depois o Ideal Clube. Então as festas diários, de carnaval, o clube de diários associados, a ABB, né? A ABB hoje continua existindo, mas o pessoal que é mais novo aí... A ABB saiu de lá. Já foi ali. Só está o Náutico e o Náutico. E o iate lá na ponta, né? E o iate que é o mais novo de todos eles. Só me permite que quando começa a ver a ideia da praia como uma coisa, né, massiva, popular, as pessoas mais humildes também passam a ir à praia, né? Perfeito. Então a ideia é os clubes sociais é uma forma de também de distinção social, né? Fazer parte desses clubes é um negócio, você deve lembrar, né? É uma coisa de requinte, né? Ser aceito. De elite. De elite, não é qualquer um que ele aceito, não. Tem que ser aprovado e tal, tá? E os clubes depois entram em decadência com a ideia do carro, né? Porque o carro permite ir às praias dos municípios vizinhos, né? Isso. E aí tem o Calcaia, né? Perfeito. Por isso que as coisas mudam, né? Dinâmico, a cidade é dinâmica, né? Desculpa interromper. Não, ótimo. E assim, e lembrar que no final dos anos 50 a nossa capital ainda é Rio de Janeiro, né? Brasília está sendo construído. Então está surgindo ali na MPB a Bossa Nova, que é exatamente o intelectualidade jovem que vai se ligar à praia, no Rio de Janeiro, à Zona Sul. Então aí com a questão do advento, do surgimento da televisão, do rádio, então essa cultura de massa, a sociedade do consumo vai levar a praia exatamente como um espaço de sociabilidade, principalmente nas altas classes. Muito bem, eu queria fazer aqui uma pergunta final, Ayrton. Ok, o poder público tem divulgado muito, né? A imprensa, Fortaleza é a quarta maior cidade do país em população, em torno de 2,4, 2,5 milhões de habitantes. É o maior PIB, Produto Interno Bruto, dentre as capitais nordestinas. A economia superou Salvador, Recife, né? E isso é vendido como uma grande coisa. Aí agora, semana passada, a gente viu na editorial de um grande jornal de Fortaleza dizendo o seguinte: 35% das famílias em Fortaleza vivem com uma renda de R$ 325. Ou seja, me parece que, se é verdade que Fortaleza tem esses bons indicadores, mas também tem uma renda extremamente concentrada, mal distribuída, e que nós temos muita carência na periferia da nossa cidade. São 121 bairros, né? Se é verdade que esse lado leste, sudeste, realmente cresceu, desenvolveu-se,
tem uma boa estrutura, mas me parece que a maioria da população continua ainda muito carente. Você concorda aí? Sim, é uma cidade muito injusta, uma cidade bela, né, rica e injusta, né? Porque o crescimento foi feito com muitas contradições, né? Foi um crescimento que, no que toque, focou-se em uma área mais nobre, no investimento público, né? E aí tem uma associação muito grande com o poder especulativo, imobiliário. Ao mesmo tempo, essa área a população mais pobre acabou sendo preterida, né? Sem falar, não pode esquecer o próprio período militar. Não posso esquecer que a cidade tem esse boom urbanístico e populacional no momento que o país é uma ditadura, né? Sim. E aí os canais de manifestação... Participação mínima, né? Participação e reivindicação eram cessados, né? Você falou muito bem que durante a República, era Vargas, passou outra eleição de prefeito, né? Na verdade, com o regime militar, não, né? Passou a ser o governador a indicar o prefeito. A população não elegeu o seu prefeito de novo. Né? Então, isso tem implicações. Só né? em 85 é que volta a eleição direta para prefeito de Fortaleza. Maria Luísa, inclusive, e tal. Então, só um complemento. A Maria Luísa eleita busca fazer a sua política uma política mais direta, criando conselhos populares de participação. Isso gera um problema muito grande com o parlamento, que diz que ela está tentando esvaziar o poder do parlamento. Alguns falam em boicote, aí uma série de questões, uma prefeitura, um governo que acabou sendo bastante conturbado, né? Da Maria Luísa. Só isso seria um outro podcast. Daria um podcast. Em suma, né? É uma cidade que teve muitos problemas, que, lógico, não é só o Ceará, não é só o Fortaleza, é uma questão de várias cidades do país todo, né? Mas, em suma, né? São questões que nós temos que estar atentos, né? Muito sensíveis. Uma cidade que merece ser amada e pensada, em especial em quem mais precisa, que é a população mais carente. Né? Muito bem. Então, nós queremos aqui encerrar o nosso podcast, que foi muito bom, muitas informações, eu tenho certeza que vocês acharam também isso. Lembrando que fazer essa cidade melhor é também um papel de cada cidadão. Então, o Centro Universitário Farias Brito quer contribuir para o debate da cidade, trazendo toda essa história, mas, sobretudo, pedindo o seu engajamento para fazer essa cidade cada vez melhor, mais justa, mais igualitária, com oportunidades para todas as pessoas. Até lá, então. Até a próxima.